Comprei dois mouses iguais e você já vai descobrir o porquê que eu tenho esses dois MX Anywhere 3 da Logitech, tá bom? Primeiramente, meu nome é Yuri Marcondes, eu sou designer gráfico e eu tenho esses dois mouses aqui, olha só, um na cor branca e um na cor rosa, e já vocês vão entender inclusive o porquê dessa cor, mas basicamente esse é o modelo MX Anywhere 3 da Logitech. E esse mouse ele foi criado com o intuito de ter uma funcionalidade a mais, algumas otimizações para quem trabalha com escritório ou com projetos, ou mexe com planilhas, né, precisa scrollar, precisa ter botões com mais funções, né, então dá para configurar qualquer clique dele. Inclusive ele vem com dois botões laterais, tá? Nos modelos aqui MX Anywhere 3. E aí você pode se perguntar, mas Yuri, por que caramba você tem dois mouses iguais, sendo que é um mouse que tem um custo certamente elevado? E assim, a resposta é a seguinte: no meu dia a dia, eu preciso muito e eu dependo muito, único e exclusivamente do mouse. Então, teclado, eu tenho um MX Case, né, que é o par desse mouse, que também é da Logitech, funciona bastante, é sem fio. Porém, o teclado não é tão importante para mim, não é tão essencial para minha profissão, que é de design gráfico. Agora, o que eu preciso ter de precisão, eu não consigo fazer com aqueles mouses simples, me dá muita dor de cabeça, de ter que estar ajustando coisinha. E aí, por isso, eu uso o MX Anywhere 3. E por que dois, Yuri? Justamente pela questão da urgência, porque uma vez eu acabei ficando sem, justamente quando esse daqui, que é o meu mais antigo, ele quebrou o clique direito dele, se eu não me engano, ou o clique esquerdo, não me recordo mais, porém quebrou um dos switches, ele acabou morrendo, e aí eu fiquei sem mouse aproximadamente uma semana até comprar o outro de reserva. E aí eu acabei ficando com um MX Anywhere quebrado e o outro estava funcionando, chegou novo, tudo certinho. Só que ele é um mouse de R$ 500, pessoal, em média. E aí eu acabei vendo no Mercado Livre quanto que custaria para me aventurar assim, para consertar esse mouse. E acabou que eu consegui comprar o switch dele por R$ 35 e paguei mais 12 em um ferro de solda. Então eu mesmo consegui consertar esse mouse branco aqui, olha, e hoje ele funciona normalmente. E por isso eu fiquei com os dois modelos de mouse, tá? Inclusive, se eu não conseguisse consertar esse branco, provavelmente eu compraria um terceiro MX Anywhere para ficar de reserva, porque é a minha principal ferramenta de trabalho e tendo em vista o custo dos projetos que eu faço, acaba que é um preço muito barato assim, para o que ele me entrega de desempenho, de performance no dia a dia, né? A praticidade que ele me promove, podendo configurar os cliques, podendo ajustar ali a precisão do mouse. E ele tem uma particularidade que o nome dele é MX Anywhere, ou seja, em qualquer lugar, porque ele realmente funciona em qualquer superfície, inclusive até no vidro, tá? Se você quiser experimentar aí depois, se você adquiriu algum agora ou está pensando em comprar, você pode testar ele em cima de uma mesa de vidro que você vai ver que ele funciona. E os outros mouses óticos, eles não têm essa função, ou seja, se você colocar em qualquer superfície como papel, cerâmica, qualquer coisa que seja muito refletiva, às vezes você vai ter problema, o mouse não vai assim, não vai seguir direito, né? Não vai ter uma boa precisão, e você vai passar raiva aí no seu jogo, no seu programa, enfim, no seu trabalho aí com o computador, beleza? Bom, continuando aqui, eu separei alguns pontos positivos e alguns pontos negativos desse mouse, para você que tem interesse ou que gostaria de ver um review. Eu já uso esse branquinho aqui ó, há mais de 2 anos, 2 anos e meio, quase 3 anos, e esse daqui já está comigo há mais ou menos 6 meses, tá bom? Então, assim, eu tenho algumas propriedades para falar sobre os pontos positivos e negativos, e a gente vai começar primeiro pelas qualidades, né, principais desse mouse, que são basicamente a primeira de todas e a mais óbvia é que ele é um mouse sem fio, ele é um mouse leve, então a questão física dele, né, de você não ter essa limitação de cabo, de estar passando raiva, de tipo assim, o mouse agarrar ou ficar travando, enfim, essas coisas já tem muito tempo que eu nem sei o que é isso, de passar raiva ou dor de cabeça com mouse com fio e de ter aquele monte de bagunça em cima da mesa, apesar de que atualmente o meu escritório está uma bagunça danada, tipo, eu nem tenho escritório no momento. Olha só, vou mostrar aqui para vocês. Eu tô com um quebra-galho, que é uma escrivaninha muito pequena, fica batendo no meu joelho. Tô aqui com o meu equipamento principal, que é o meu computador, e aí acaba que eu preciso de muita otimização e muita mobilidade. Então, assim, nesse sentido, o MX Anywhere ele me traz muitos benefícios, principalmente começando pela parte física, por ele não precisar de cabos. E aí, a gente tem um segundo ponto positivo, que é o seguinte, ele tem um software, né, um driver chamado Logitech Options Plus.
que basicamente é um software da Logitech que permite com que a gente personalize a velocidade do clique, como assim, a gente consegue personalizar macros também, tipo, eu jogo um jogo específico e no jogo eu não uso esses botõezinhos laterais, você pode configurar ele, eu já cansei de fazer isso, jogar Vendetta to Die, jogar LoL, e aí você coloca um macro para, tipo assim, escrever uma frase, para dar um comando, para dar um combo. Então, é bem roubado, assim, nesse sentido. Você consegue ter uma certa vantagem ou automatizar alguma tarefa do seu dia a dia através da configuração de macros. Então, você pode brincar bastante, pode inverter os cliques, pode configurar qualquer um dos botões, né? Tem 7 ou 9 botões, um negócio assim. E aí você consegue personalizar, deixar ele do seu jeito. Essa é uma grande vantagem. Inclusive, nesse software, ele tem o Logitech Flow, que nada mais é do que você consegue utilizar o mesmo mouse em até 3 computadores ou 3 dispositivos diferentes. E aí, com o Flow, você só arrasta para o cantinho da tela e ele já muda automaticamente. Então, você pode trabalhar com 2, 3 computadores diferentes e aí os 3 vão estar conectados ali simultâneos no mouse. E quando você pega o arquivo de um e joga para o outro, é como se você tivesse no mesmo computador, né, dando Ctrl+C, Ctrl+V, e aí fica um negócio incrível, porque ele já transfere os arquivos de uma máquina para outra totalmente sem fio, tá? E então é um dos pontos positivos que mais assim me agrada, apesar de que eu não uso muito o Flow, eu uso mais o programa para gerenciar as teclas, né, os cliques, e para gerenciar também as outras características do mouse. Terceiro ponto, e assim um ponto chave aqui para mim, que fez com que esse mouse fosse a minha escolha por muito tempo e até hoje, para mim, é o que eu mais recomendo e foi o que mais me agradou. Por quê? A bateria dos mouses recarregáveis, dos mouses de pilha, dos mouses sem fio que eu já testei, sempre foi uma porcaria. Sendo bem sincero aqui, sempre foi muito ruim. E aí, quando eu tive meu primeiro mouse, quando eu peguei esse meu primeiro MX Anywhere 3, eu descobri que você consegue ter um mouse sem fio e passar mais de um mês sem recarregar ele usando todo o santo dia, praticamente o dia inteiro. Para mim isso foi uma coisa revolucionária e esse daqui, que é o mais antigo que eu tenho, ele é quase 3 anos, até hoje está assim, tá pessoal? A bateria dele é de polímero de lítio, né, LiPo, então ela tem uma tecnologia a mais e se degrada muito menos, né, do que a bateria de íon de lítio. Então faz com que a duração seja muito maior e o gasto energético dele é mínimo. Ele não tem LED, não tem frufru, ele é um mouse para quem quer desempenho, para quem quer ter um bom fluxo de trabalho, quer trabalhar com planilha, quer trabalhar com projeto 3D, ou até mesmo jogar, apesar de que ele não é recomendado para jogos, tá? Tem a versão Logitech G Pro, se eu não me engano, que é para jogos e, enfim, velocidade, FPS, mas esse aqui eu já usei também para jogar LoL e outros jogos aí e não tive problema nenhum, tá certo? Já comentei sobre a bateria de longa duração e, por fim, um dos pontos inteligentes e legais de todos os equipamentos da Logitech é a questão do ambiente que ele cria. Então, eu tenho aqui uma webcam da Logitech, eu tenho um teclado, eu tenho os 2 mouses e todos eles eu consigo gerenciar pelo Logitune, que é outro software, e assim, pelo Logitech Options, eu também tenho essa opção de personalizar o teclado, de colocar algumas funções ali. Então é muito bacana para quem já tem equipamentos da Logitech, sabe do que eu estou falando, dessa questão da ambientação que ele cria e a interação entre todos os equipamentos acaba que você tem muito mais confiança, sabe? De não dar erro, de não dar nenhum conflito no Bluetooth, enfim, qualquer sentido, qualquer aspecto aí dos seus equipamentos, né, dos seus periféricos, seja mouse, teclado, fone, headset, webcam, enfim. E agora a gente vai falar só um pouquinho dos pontos negativos desse mouse, porque ele tem também os pontos negativos. E por fim, eu vou deixar uma recomendação para você que queira comprar, queira adquirir, ou se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai aprendendo, né, cada dia mais com vocês. E vamos sempre ter essa forma aqui direta, né, essa conversa sobre os equipamentos e sobre o setup, tá bom? Inclusive, assim que chegar os outros materiais desse setup aqui, desse escritório, eu vou mostrar para vocês, né? Estou pensando em colocar a mesa que eu comprei, uma mesa de 60 por 1,50 m aqui, e aí a gente vai conseguir fazer um... E agora, para fechar aqui, vamos falar sobre os pontos negativos desse mouse, que ele também tem pontos negativos, né? E basicamente a gente vai fazer esse comparativo para você ter uma ideia, ter uma noção de como que é, né? Mesmo após muitos meses de uso, né? Eu estou há quase 3 anos com um dos mouses e assim, é bem interessante. Para mim, ele vale muito a pena, né? Já adiantando para vocês, porém, tem pontos negativos e é o que a gente vai falar agora, tá certo?
Então, o primeiro ponto negativo é um defeito crônico que vem com ele sobre o botão do scroll. Não sei se dá para, provavelmente não dá para ouvir, mas é um defeito crônico desse botãozinho da barra de rolagem, né? Quando a gente aperta ele, ou seja, se está usando o Adobe ali, o Photoshop, o Illustrator, e aí você aperta aqui para ele segurar a mãozinha para você agarrar e poder arrastar a tela. Não vai. Depois de um tempo ele começa a falhar. E aí eu descobri que às vezes pode ser uma solda fria no PCB do mouse, enfim. Alguma coisinha que eu já vi muita gente reclamando sobre e que eu passei por esse problema com esse mouse aqui. Esse meu primeiro, que já tem quase 3 anos. Acho que depois de quase 2 anos de uso, ele começou a apresentar esse problema e quando eu precisei consertar ele, eu aproveitei ali para mexer um pouquinho na solda e ele voltou ao normal. Esse daqui, eu tive a sorte de não ter esse problema até hoje, então ele já tem 6 meses e eu sempre uso ele, né? Sempre uso esse botão de rolagem e até hoje ele não me deu problema nenhum. Então, assim, fica a critério, caso você queira comprar, né, queira adquirir o MX Anywhere 3, já adquira sabendo que ele pode causar esse problema com o tempo, né, de acordo com muito tempo de uso. Outro defeito seria a questão do software, né, que não é tão otimizado assim até hoje, por mais que ele receba várias atualizações, ele ainda tem muito bug, assim, muito erro, e toda vez que você precisa trocar de computador ou precisa atualizar alguma coisa, de vez em quando você sai com a sua conta da Logitech de lá, e aí quando você loga de novo ele não carrega suas configurações, é meio bugadinho, o Log Options Plus, por isso que eu coloquei aqui como ponto negativo, mas esse é bem tranquilo assim de resolver, digamos. Não é uma coisa que vai te atrapalhar, não vai te dar dor de cabeça, é só um ponto negativo mesmo, de otimização, diria. O terceiro ponto negativo aqui é uma coisa mais física, né? Que eu não sei se ocorre com outros mouses, porque esse mouse sem fio foi o primeiro que eu tive, e aí eu adquiri outro, e se precisar vou adquirir mais um. Mas um ponto negativo que ele tem é o acúmulo de sujeira, tá? Olha só, esse aqui eu limpei semana passada, ele já começou a acumular de novo aqui, um pouquinho de sujeira, não sei se é sedimento com suor, né? Ele vai juntando ali, e nos botõezinhos laterais, olha só, acho que no branco dá pra ver melhor, ele acaba acumulando sujeira, então mesmo a gente limpando, acaba tornando um pouquinho difícil, né? E aí pode ser que ocasione também algum problema no futuro. Eu nunca tive problema com isso, porque periodicamente eu vou limpando, mas já saiba que ele acumula sujeira, principalmente na lateral aqui nesses botões, ele acumula e acaba dificultando um pouquinho a limpeza. Esse é um ponto negativo, mas acredito que qualquer mouse que tem esses botões laterais, né, essas aberturas, essas frestas, ele vai juntando sedimentos ali, e por isso precisa dessa manutenção. O último ponto negativo aqui desse mouse específico, né, do 3 do MX, o último ponto negativo desse mouse específico aqui, né, do MX Anywhere 3, ele é a questão do preço, tá? Por que é a questão do preço? Porque mesmo sendo um mouse de acho que uns 5, 6 anos de lançamento, ele já é velho, assim, entre aspas, mas o preço dele é praticamente o preço de um iPhone, assim, de não baixar, sabe? Ele desvalorizou muito pouco, mesmo surgindo novos modelos, então acaba que ele continua com preço salgado, digamos assim, para o mercado e para a realidade de muita gente. A gente vê que, assim, é complicado. Então, ele hoje está na faixa aí, ó, dos R$458, a versão branca, e essa versão rosa, ela está custando R$249 com frete grátis no Mercado Livre. Então, justamente por isso, quando eu precisei comprar meu mouse de emergência e de reserva, eu optei pela cor rosa, tá bom? Porque eu não ia pagar R$200 a mais só para ter um mouse branco, certo? E aí, justamente por isso, eu consegui. E por fim, tem uma questão extra que é o update, né? A versão mais atual do MX Anywhere, que seria o MX Anywhere 3S, né? Ou seja, a versão Super, que na minha opinião é um ponto negativo, é um defeito, porque eles melhoraram algumas coisas como precisão, o próprio sensor, se eu não me engano, eles melhoraram, mas tem uma questão assim que a Logitech ela fez para vender mais, entendeu? Fez para capitalizar em cima do produto. Então você vai comprar a versão mais atual, ela vem sem o adaptador sem fio, você tem que comprar a parte, e é uma coisa essencial, tá? Porque quando você compra o mouse, você espera configurar um computador, você espera usar ele para acessar BIOS, acessar algumas outras funções que não necessariamente vão estar com o sistema operacional. Então, o mouse, esse daqui, ó, o MX Anywhere 3, ele vem com o Logitech Unify, se eu não me engano.
E aí você consegue conectar até 3 dispositivos com um bichinho desse daqui. Você também pode comprar ele separado, mas já vem no mouse, né? Ele já vem aqui na caixinha, olha só. Já vem aqui, ó, pronto. Na versão mais atual, o meu primo comprou, né, por recomendação minha, ele comprou, só que ele pesquisou pelo MX Anywhere 3 e comprou o 3S. O 3S é a versão mais atual, tem um Bluetooth melhor, conexão, porém você tem que comprar a parte do adaptador. E aí ele precisou configurar o computador dele e não conseguiu de jeito nenhum, porque o mouse dele, que era mais caro, acabou que não tinha acesso quando o computador estava iniciando, então ele só conseguia mexer no computador depois que ele iniciava o Windows, e aí não serviu de nada. Ele precisou pegar, comprar aqueles mouses de 15, 20 reais para configurar e acabou tendo que gastar tempo e dinheiro para resolver um problema muito simples. Então eu acho isso uma questão bem complicada, um ponto negativo aí, mas que é referente à versão atual, ou seja, para mim, entre o MX Anywhere 3 e o MX Anywhere 3S, eu ainda ficaria com o modelo mais antigo, tá, pessoal? Que é esse aqui que eu uso até hoje e não tive mais problemas além desses que eu citei aqui para vocês, tá certo? E com isso, basicamente, a gente fecha aqui esse review. Obrigado por ter ficado aqui até agora, né? Obrigado pelo seu tempo. E se eu te ajudei de alguma forma, gostaria que você compartilhasse o vídeo, né? Se inscrevesse aí, porque a gente vai falar muita coisa aqui sobre equipamentos, sobre como otimizar, a questão do setup, a questão dos seus periféricos, dos materiais que você usa no seu computador, tá bom? E no mais, eu te agradeço pelo seu tempo e a gente se vê então no próximo vídeo, beleza? Um abraço, tchau, tchau.